o Bitcoin em si é open source, né? É aberto, tem os contribuidores, tem um sistema similar a muitas outras iniciativas open source. Mas depois a utilização tem a história do consenso, que aí sim diverge um pouco. Mas a minha comparação não era tanto no código do Bitcoin Core, mas sim no Bitcoin em si. Ou seja, o Bitcoin é uma colaboração, é resultado de uma colaboração num ecossistema com incentivos diferentes, em que muita da base dele é feita de forma, o uso não, mas a base dele é feita de forma voluntária. Eu tenho acompanhado algumas comparações interessantes que usam também o Linus Torvald e o Satoshi Nakamoto como comparadores. E então, o que eu acho que tem em comum é que é uma iniciativa transparente, é uma iniciativa com muito voluntariado por trás e alguma ideologia, e depois é uma iniciativa que tem isso no core, mas depois é uma iniciativa que tem à volta um conjunto de pessoas que utilizam, que não tem nada a ver nem com o voluntariado, nem com a ideologia, usam porque é útil. Isso acontece no Linux, acontece no Bitcoin. Então, os beneficiários / usuários dessas invenções não têm que ser grandes idealistas, eles veem uma utilidade e usam. A parte das diferenças que eu acho interessante é que o Linus era uma espécie de, o pessoal chama de ditador benevolente, né? Ele é no core, no Linux Core, ele é que manda. Hoje em dia não acompanho tão de perto, não sei se ainda é assim, talvez seja. Ele manda, mas é um cara que está bem intencionado, por isso é que lhe chamam de ditador benevolente. Já no Bitcoin é bastante diferente, ou seja, essa parte específica da personalidade criadora, né? O Satoshi não manda nada. Hoje em dia não manda rigorosamente nada e desde quase o início manda muito pouco. Então há uma diferença muito, muito importante, que o Bitcoin é um ecossistema que ganhou vida própria de uma forma, de tal forma descentralizada, que nem o Satoshi nem nenhuma outra entidade o consegue controlar minimamente. Então é interessante, mas eu gostava de ouvir, eu lancei aqui assim estas achas para a fogueira, mas queria ouvir muito o Tiago sobre a comparação, não só da parte do código, não ficando só no código, mas no ecossistema como um todo. Legal, eu acho que essa comparação entre o Linux e o Bitcoin, ela é muito pertinente. Eu mesmo fiz algumas vezes no meu canal essa comparação, e talvez eu só tô nesse meio de cripto porque eu participei do Linux no começo. Então, assim, eu sou movido por algumas coisas. Então, tipo assim, o cara que é nerd, ele vê uma coisa totalmente diferente, ele tem aquela chama interna de tentar ir atrás e tentar descobrir como é que funciona, como é que é aquilo, né? E eu vejo que desde o surgimento do Bitcoin, o que está se formando é uma coisa muito similar ao que aconteceu no começo do Linux também, né? A questão do movimento, de promover privacidade, promover liberdade, são valores muito similares em ambos os movimentos, né? E o Bitcoin ele só foi possível por causa do open source. Não existiria criptomoeda, o conceito criptomoeda, se não existisse open source. Afinal de contas, se o lema principal é não confie e verifique, você primeiro precisa ter o código para poder abrir e verificar, para depois você poder confiar. Então, assim, não existe... Você tá mudo, Alan? Tá mudo. Não, desculpa, eu só queria fazer um parênteses. A menos que seja o Craig Wright. Aí, no caso, você pode confiar, não precisa verificar. Nele a gente pode confiar de forma cega. Desculpa, é que é muito necessário fazer esse tipo de intervenção. Tudo bem. Eu não sou um grande fã do Craig também. Então, tudo bem, eu imagino. Então, eu acho que existe uma comparação muito boa entre esses dois mundos. Eu, quando vi o Bitcoin pela primeira vez, eu ignorei, acho que como praticamente todo mundo, mas como ele começou a voltar, eu comecei a ver que aquilo não estava indo embora,
Quando eu fui estudar exatamente o que era, eu comecei a sentir a mesma coisa do que eu senti quando eu vi o Linux pela primeira vez. Então eu falei assim, eu tô vendo que está tendo uma movimentação, existe algo diferente nisso aqui, não é simplesmente um hype, um novo framework JavaScript que está surgindo, existe algo diferente. Então eu acredito que nesse sentido tem muito a se comparar entre o movimento que se faz em torno da promoção do Bitcoin e da promoção que a gente fez lá no comecinho, em 96, 97, quando o Linux começou a surgir. Então, esse é uma das comparações. Comparar o Satoshi com o Linux, ele pode ser legal até certo ponto, porém, existem algumas diferenças. Como você colocou, o Satoshi não manda. Eu pessoalmente, olhando o histórico do Bitcoin Talk e da forma como ele conduziu, eu acho que ele tinha um poder político muito grande no Bitcoin para poder, no começo, pelo menos, dar as rédeas. Assim, ele que corrigia os bugs, ele que propunha soluções, né? Porque o Bitcoin que a gente conhece hoje, ele não é exatamente o que o Satoshi descreveu no paper. Ele, assim, a ideia é a mesma, mas as regras que compõem o sistema, elas são muito mais complexas do que estava ali. O white paper, ele é uma descrição de uma ideia. Uma prova de conceito de que aquilo poderia funcionar. Todas as regras envolvidas para fazer o Bitcoin funcionar que a gente tem hoje, elas não estão no paper, tá? Isso é uma coisa que eu vejo muita gente falando, mas, tipo assim, é difícil de você falar Satoshi Vision, porque nem mesmo o Bitcoin hoje, do jeito que ele é hoje, segue ipsis literis 100% das regras. Existem regras para você incluir transação no bloco, para transação ganhar prioridade. São coisas que não existiam na época. O próprio Satoshi mudou o Satoshi Vision algumas vezes. Algumas vezes, né? Então, assim, eu acho que a gente até discutiu isso no último Proof of Talk, que talvez se ele voltasse hoje é uma incógnita, talvez ele tivesse um pouco de poder político para poder editar algumas coisas. Mas ele não poderia, obviamente, ir no código de cada computador ao redor do mundo e modificar e falar, não, vai ser do meu jeito, né? Influência, agora, então. Influência. Ele tem influência política, né? De poder dizer assim, ó, eu gostaria que fosse assim, mas agora não está nas minhas mãos. O caso do Linus Torvalds, ele é um cara extremamente competente, tipo assim, a forma como ele guia o projeto, o próprio Linux, desde o começo já ganhou críticas diversas vezes, a forma como ele conduz as discussões, ou como ele encerra as discussões que ele não gosta, ele atua de uma forma bem ofensiva, e as pessoas não gostam muito porque a gente está vivendo hoje no politicamente correto, mas ele, durante muito tempo, a forma como ele conduziu o projeto, na minha visão, foi a forma que conferiu sucesso ao Linux. Ele teve algumas regras de ouro, que não eram regras de consenso, porque não dependia, ele era o gatekeeper, ele era o cara que permitia entrar código dentro do Linux, mas ele tinha uma regra de ouro. Então, o Bitcoin a gente tem as nossas regras, né, que está lá no consenso, 21 milhões, tem halving a cada 4 anos, papapá. No Linux tem uma regra de ouro que pouca gente sabe. Ele fala assim, a gente nunca quebra o user space. Então, o kernel, ou melhor, em sistemas operacionais, a gente divide em duas partes, tá? Tem o user space, que é a cara para cima para o usuário, e tem o kernel space, user space para cima e kernel space para baixo. Kernel space é tudo aquilo que está controlando o computador, tá? O Linux, ele é o kernel, ele é o que controla o kernel space e ele fornece uma interface, ou seja, uma linguagem para os programas poderem se comunicar com o hardware. Ele é o tradutor que fica no meio do caminho fazendo todo o trabalho. O que acontece? Se o kernel mudasse a interface com o user space, ou seja, ele está mudando a língua. É que nem no meio dessa conversa aqui, a gente de repente trocar para falar alemão. De repente do nada, assim, vai quebrar, ninguém vai mais entender nada, a gente vai perder tudo. Então, o Linux, desde o começo, ele falava, a gente nunca quebra o user space a ponto que os programas que já existem parem de funcionar porque a gente introduziu alguma modificação. Isso tem muito a ver com a forma como o Bitcoin é gerido. Então, por que o core é conservador? Porque ele não pode sair quebrando as coisas por aí. Ele é feito para ser assim. E isso tem muito a ver da forma como o Linux sempre tratou o Linux em si. E por várias vezes as pessoas mandavam commits, né, que são propostas de modificação no kernel, e o Linux, ele xingava as pessoas e falava, eu já falei que eu não quero modificação no user space. Você está quebrando todo mundo fazendo isso. Não vai ter. Então, ele é o cara que permitiu que nunca surgisse o Linux Cache, né, que tivesse uma quebra ali. Ele é o cara que sempre manteve a visão. Então, assim,
A gente pode criticar a forma que ele levava o projeto, porque ele era muito incisivo, ele xinga as pessoas, ele mesmo reconhece que ele tem problemas para lidar com pessoas, mas o efeito colateral disso é que ele conseguiu fazer um sistema extremamente estável, extremamente conhecido e que hoje é usado ao redor do mundo.